A gente tem uma visão, às vezes, que o apego é um processo negativo e, na verdade, muito pelo contrário. O apego é um processo necessário para que o vínculo aconteça, para que a maturidade aconteça. E o apego tem uma estrutura. Na psicologia, na psicanálise, e a teoria do apego, essa que a gente abordou, que estruturou, fez um teste da seguinte forma. Eu vou falar aqui das 4 etapas. Dentro desse teste, pegaram uma criança, um grupo de crianças com a sua mãe, entraram numa sala, colocaram o bebê sentado no chão e colocaram brinquedos para a criança se divertir. A criança, ela estava lá, quando ela ficou à vontade, uma outra mulher entra na sala. Aí elas observaram como era a reação dessa criança, se ela ia até a mãe ou se ela continuava à vontade, se ela ficava atenta, qual que era ali o nível de incômodo, muitas vezes, que a criança teve ou deixou de ter. Ou se ela foi correndo para essa outra pessoa, Como que foi a reação? Depois a mãe, ela se afasta e sai da sala. A criança fica só com aquela pessoa que até então era estranha, mas que foi inserida ali na sala junto com a mãe. E no final, quando acaba aquela relação, sai aquela pessoa e entra uma outra pessoa desconhecida e observa e ali quais os tipos de reação. E padronizaram esses 4. Os 4 são o nível seguro de apego, a criança que conseguiu manter a sua atividade, continuar ali o que ela estava fazendo, percebeu a outra pessoa, inclusive muitas delas foram buscar um relacionamento com aquela pessoa. Quando a mãe saiu, ela continuou as suas atividades, ela percebeu a saída da mãe, mas manteve-se firme. O segundo tipo, que é o tipo ambivalente, é um tipo ansioso, porque ela queria continuar a atividade, mas ela estava ali meio entre a mãe, se aproximava, mas não conseguia manter relação com a pessoa estranha que foi colocada. O terceiro deles é o evitativo, que a criança correu para a mãe, quando a mãe foi tirada do contexto, a criança ela entrou numa crise porque ela não conseguia estar na presença ali do estranho. Então ela foi para o canto da sala, se escondeu atrás dos objetos. E o quarto, que a criança ficou totalmente confusa, ela tentou sair da sala, ela teve crises. Quando a gente se apega à relação, a gente começa a estabelecer o segundo processo, que é o vínculo. Pensa na relação que você teve com o seu bebê, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu amigo próximo. Você se apegou a ele por uma utilidade. Tinha uma utilidade. Eu ser mãe, eu tinha que cuidar, eu tinha que ser útil para aquela criança, eu tinha que ser útil para aquele amigo. Depois da utilidade, quando ela é tirada, o vínculo se faz por uma opção, não pela utilidade, mas por desejarmos aquela pessoa pela pessoa, mas não só apenas naquilo que ela é funcional. Quando eu saio dessa etapa, eu começo a estabelecer uma relação com o filho, e nessa questão do que a gente está abordando, que vai além da relação de tutoria, de lidar apenas com as necessidades. A gente chega numa relação onde a gente começa a aprofundar a intimidade, a gente começa a trocar experiências. No vínculo, a gente estabelece a forma de se relacionar. Pode ver que você tem uma postura no seu trabalho, quando você chega na sua casa, você tem uma conduta diferente, você não é a mesma pessoa, você não tem o mesmo modo que você tem, como você lida no seu trabalho, como você lida com seus amigos, como você lida com seu pai, como você lida com os seus filhos. Isso estabelece no vínculo, vem depois do apego. Se eu não tenho a relação de apego, não tem como eu criar um modo de ser, uma forma, uma maneira, uma subpersonalidade, como a gente chama, para lidar em cada uma das áreas. Está fazendo sentido? Do vínculo vai vir a terceira, que é o maior desafio que a gente tem, que normalmente acontece na entrada da adolescência e na adolescência, a gente chama de conflito. Em todas as relações depois, o modo como a gente vai levar isso lá para frente, na vida adulta, vai ter muita base do como foi o nosso lidar com os conflitos. Quando a gente entra nessa fase, a gente começa a sair da necessidade do vínculo 100% com pai e mãe para criar o vínculo com o mundo. Então a gente começa a seguir algumas regras e escolher valores, por exemplo, princípios, porque a gente escolhe e não porque é obrigado a seguir essas regras. Então, de repente, a busca que você teve na adolescência
para estampar ali a sua identidade, para estampar a sua personalidade, afirmar-se em alguma coisa, foi conflituosa. Então, o pai, a mãe, né, pode ver o adolescente, ele às vezes levanta uma bandeira, né, eu sou tal coisa, eu gosto de tal banda, eu gosto de tal movimento. Ela ainda não tem um vínculo com aquela coisa, mas o que ela está fazendo? Ela está gerando um conflito para ter uma mudança, ela está saindo dessa etapa. E a última delas, quando eu passo pelo conflito, me permite ter o desapego daquilo que não faz parte da relação. Então, vou dar um exemplo aqui. Meu pai, ele está na live de vez em quando, né, não sei se ele está aqui. A gente tem vínculos maduros em muitas coisas. E tem caminhos que meu pai segue que eu sigo para caminhos diferentes. E quando a gente desapega da necessidade, né, o filho, da necessidade do pai e da mãe aprovarem 100% das coisas, a gente tem uma segurança para começar as próximas relações. Ou seja, a gente consegue chegar para o pai e para a mãe. Quantas relações eu já atendi no consultório que a pessoa está com um casamento marcado, mas os pais estão estabelecendo regra ou querendo mudar a data do casamento ou dizer não, você não vai casar agora, você tem que ter determinada renda ou casa, ou dinheiro para isso, ou trabalho ou estabilidade. E aí, o que acontece aqui? Se a pessoa ela não passou pela fase do conflito, ela vai viver o conflito nessa etapa. Para que ela tenha o desapego, o que é o desapego? É mudar as posições das coisas. Mas se não há o conflito, a pessoa ela vai para a relação do casamento, ou não vai, ou posterga, mas ela vai emaranhada. Ela leva o pai, a mãe, a irmã, o irmão, ou ela leva para a fase do adulto emaranhado aquela criança que não pôde viver, né, o processo, porque não passou pela etapa do conflito.